Da Reforma Protestante não era para que cada um tivesse a sua própria interpretação individual, mas os reformadores, eles estabeleceram princípios para que a interpretação da lei de Deus, da Santa Escritura, ela pudesse, através da igreja, ser algo tranquilo de ser feito dentro de casa. Ou seja, que as pessoas tivessem acesso à leitura e ao livre exame da palavra. É por isso que dentro de um catecismo você tem uma pergunta que ensina como interpretar a lei. Ou seja, não é cada um que vai interpretar do seu modo. Esta acusação dos romanos não se sustenta entre os reformados. Porque dizem eles que nós, por meio da reforma protestante, quebramos a autoridade da igreja. Isto está completamente errado. Nós reafirmamos o poder da igreja e também reafirmamos dentro do escopo do poder da igreja o poder da interpretação ao longo da história da lei de Deus. A igreja do Senhor é quem tem o poder para interpretar a Escritura segundo ela própria. É a Bíblia que interpreta a própria Bíblia. Mas a tradição da igreja tem poder também de nos definir a forma correta que nós devemos interpretar. A Bíblia, ela foi montada pelo Senhor, ela foi estruturada pelo Senhor de uma forma tal que ela mesma se interpreta. Mas ao longo da história da igreja, nós temos uma tradição, uma herança que nos dá segurança de entendermos como essa Bíblia se interpreta. Porque ao lermos e observarmos como a igreja interpretou ao longo da história de maneira segura e fiel a palavra, nós temos a segurança para nós mesmos e para a nossa casa de buscarmos uma forma que seja adequada de interpretação da Escritura. Ou seja, nós lemos a palavra e nós usamos um catecismo. Nós lemos a palavra e nós usamos as confissões de fé. Para que a interpretação não esteja de acordo com a perspicácia do leitor, do leigo, mas que este leitor que deve ter acesso à palavra possa lê-la e interpretá-la não sozinho, mas subindo no ombro dos gigantes ao longo da história da igreja. Este é o meio mais seguro de interpretarmos. É por isso que o texto nos ensina que a lei de Deus, ela precisa ser interpretada de uma determinada forma. Em primeiro lugar, levando em consideração que esta lei é uma lei espiritual. Ela não lida simplesmente com as mãos, mas ela lida com o coração. Nenhuma outra legislação do mundo lida com o coração, só a lei de Deus. Ele diz também, a lei de Deus, ela exige plena conformidade com cada aspecto da lei. Deus requer de nós perfeição na obediência, nada menos do que isso. Ele diz também que ao interpretarmos a lei, nós devemos entender que cada mandamento tem um aspecto positivo e um aspecto negativo. O aspecto positivo, por exemplo, do mandamento 6º, que diz não matarás, o positivo é preserve a vida. Envie todos os esforços para que a vida sua e do seu semelhante seja possível. Então, não envidar esforços para a vida própria e a vida do outro é quebrar o mandamento. E o aspecto mais óbvio desse mandamento, não matarás, é não tirar a vida do próximo. Nem a sua, nem a do seu próximo. Não somente isso, ele diz também, para cada ameaça do mandamento há também uma promessa. Então, no 5º mandamento, onde você tem uma promessa explícita, este é o primeiro mandamento com promessa, não quer dizer que seja o único. Todos os mandamentos têm promessa de vida. Mas aquele 5º mandamento diz, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que teu Deus te dá. Então o mandamento é vida longa. É você viver muitos anos e ver os filhos dos seus filhos. Honrar os pais, respeitar as autoridades, obedecer é sinônimo de viver muito tempo. Desobedecer é sinônimo de morte. Então você tem uma promessa e tem uma ameaça, porque a lei é pactual.
Ele diz também, logo no final, que o que Deus proíbe, quinto ponto, não se há de fazer em tempo algum, e o que ele manda é sempre um dever. Esta lei é eterna. Esta lei não sofrerá atualizações, nem emendas constitucionais. No Brasil, nós estamos cansados de ver os nossos legisladores com projetos de lei e projetos de emenda constitucional. O que tem emenda é porque não é perfeito. O que sofre atualização é porque não é eterno. A lei de Deus é um dever eterno para os homens. Nós iremos nos conformar à lei eternamente. E ela nunca sofrerá atualizações. Por isso, irmãos, não entre no pensamento da nossa época de achar que as coisas estão mudando. Que algo que era permitido antigamente não é mais permitido porque a sociedade mudou. A sociedade mudou, de fato, mas a lei de Deus nunca muda. O que é princípio moral, segundo a lei do Senhor, nunca passará. Porque ele diz na sua palavra, nem um tio, nem um jota da minha lei passarão. Louvado seja o Senhor. Amém.